segunda-feira. Edu, comprou? E o hotel? Bom, não? Tu viu? Ah, tá ali. Tá bom. Perfeito. Eu dou pro lado direito, você do lado esquerdo. Não. E a lua de mel vai ser aonde? E a lua de mel vai ser aonde? Domingo, dia 8. Domingo. Eu gosto muito. Porque o meu é mais nórdico, mais pra lá. O meu é muito lindo. Ai, que lindo lá. Delícia. Não, por que pocket, gente? A gente é brasileiro. É. Não, põe seu passaporte num lugar bem. Não deixa no quarto. É, pega se tiver aqueles cintos de doleira, aí você põe seu passaporte nisso, sai com isso, não deixa no quarto não. Eles entram no quarto. Não tá preocupado com pickpocket. Não. Pode começar? Bom dia a todos. Hoje o Intramuros é do grupo do ICESP e será apresentado pelo residente Vitor Menezes e pela doutora Ana Amélia Hoff. Tá? Bom dia a todos, meu nome é Vitor, sou residente da endocrinologia. Eu farei a introdução desse Intramuros sob responsabilidade da unidade do ICESP, com um caso clínico e, em seguida, a doutora Ana Hoff dará seguimento com o tema testes moleculares no manejo do câncer de tireoide, por quê e quando fazer. Quanto ao caso clínico, é uma paciente do sexo feminino, 61 anos, que em 2011 percebeu o surgimento de um nódulo cervical. Ultrassonografia externa demonstrava um nódulo sólido, hipoecóico, de 1,9 centímetros no maior eixo, em que na PAF foi demonstrado um Bethesda 3, e que em agosto de 2012 foi submetido a uma tireoidectomia total, também em hospital externo. No anátomo patológico que ela nos trouxe, demonstrava um carcinoma medular de tireoide de 2 centímetros, com infiltração de cápsula, pouco diferenciado, embolização linfática presente, unifocal, e aparentemente de um linfonodo acometido com micrometástases, e na imunistoquímica era positiva para calcitonina, CEA, cromogranina A, negativa para tireoglobulina. Revisão de lâmina aqui no HC, em 2013, confirmou os mesmos achados, ficou como T2N1A, M0, estádio 2. Em relação à história médica pregressa, a paciente tinha uma hipertensão que era bem controlada com losartana, hidroclorotiazida, e ainda usava levotiroxina pós-cirúrgico. Hábitos de vida: negava tabagismo, ingeria álcool socialmente e negava qualquer antecedente familiar. Em 2013, então, ela iniciou o segmento no HC, foi feito rastreio para hiperpara primário, feocromostomo, pensando em neoplasia endócrina múltipla, ambos negativos. Análise germinativa do RET também negativa. Na avaliação inicial do medular de tireoide, ela apresentava resposta bioquímica incompleta, como eu vou mostrar posteriormente, com calcitonina de 28, um CA de 1,2 e ultrassonografia cervical sem alterações. Daí, no segmento, em 2015, ela apresenta sinais sugestivos de recidiva local, com a calcitonina de 291, um CA de 6,1,
com a ultrassonografia cervical demonstrando 4 linfonodos suspeitos, todos à direita, nível 2B, 3 e 4, e a PAF confirma a calcitonina no lavado positiva com citologia também compatível com medular tireoide. Então, foi submetido a um esvaziamento cervical, nível 2 a 5 à direita, confirmou um carcinoma medular de tireoide metastático de 7 em 24 linfonodos com extensão extracapsular presente focal. No segmento de 2016 a 2019, após o esvaziamento unilateral, houve redução da calcitonina, embora ainda com resposta incompleta. Em setembro de 2019, apresentou novamente um aumento da calcitonina do CE e foi visto que uma lesão que era seguida desde 2015 em segmento 3 hepático apresentou crescimento, agora medindo 2,2 centímetros, como vemos aqui na imagem. Nessa ocasião, ela foi então encaminhada para o ICESP e, após discussão, foi optada por tratamento com ablação por radiofrequência. Aqui eu vou mostrar um pouco a evolução bioquímica, então, nesse momento que a paciente chega até nós, com a calcitonina de 28, progressivamente aumentando até que em 2015, naquela evidência de recidiva local, ela foi submetida ao esvaziamento lateral à direita, e ela apresenta redução dos níveis de calcitonina e CE, embora permaneçam positivos, e aí no segmento ela vai apresentando progressivo aumento novamente, né? Até que em 2019 ela é submetida à radioablação hepática, e aí em 2021 a gente viu um aumento expressivo e agora paciente com progressão clínica, paciente apresentava uma diarreia significativa, como eu vou mostrar no próximo slide. E aí em 2021 ela se queixava de diarreia até 10 episódios, seja durante o dia, durante a noite, e aí nesse momento a gente calculou o doubling time e a paciente tinha um doubling time da calcitonina de 7,9 meses e do CE de 13,9 meses. Então, embora a paciente apresente nessa faixa de 6 a 24 meses do doubling time da calcitonina, ela tende mais a ficar no limite inferior e isso acende um alerta para um paciente com possível prognóstico mais reservado. Em 2022, a paciente apresenta uma progressão radiológica por RECIST, vou mostrar no próximo slide, em lesão paratraqueal à direita. Então, em 2021, a gente conseguiu encontrar essa imagem, pré-crescimento dessa lesão, e já no final de 2021, a gente vê essa lesão agora com 2,5 centímetros no maior eixo, em região paratraqueal à direita. E aí, no contexto de novas drogas e disponibilidade de estudos clínicos, qual seria a melhor conduta para essa paciente? Esse é o questionamento que a gente trouxe. Obrigada, Vitor. Então, bom dia a todos. Então, hoje vamos discutir sobre esses testes moleculares no manejo do câncer de tireoide, por quê e quando fazer. Esses são meus conflitos de interesse, que eu participo de estudos clínicos com essas novas drogas e faço parte de Advisory Board e estou no comitê do Guideline Data para medular. Bom, falando de testes moleculares no manejo de câncer de tireoide, obviamente, a primeira coisa que vem à cabeça, a gente pensa nos nódulos de tireoide. Então, obviamente, você pode pensar em testes moleculares tanto ao diagnóstico do câncer de tireoide como após o diagnóstico do câncer de tireoide. Ao diagnóstico, para avaliação dos nódulos indeterminados, com citologia Bethesda 3 e 4, isso já está bem consolidado, apesar de ter ainda controvérsias, de alguns testes precisarem de validações, isso acho que está bem estabelecido, que em algumas situações realmente é importante a gente fazer. Em relação a uma outra indicação para avaliação da utilidade prognóstica, que tem sido indicado em casos de Bethesda 5 e 6, eu acho que isso ainda é um pouco mais controverso, ainda precisa de estudos para realmente validar a utilidade e para verificar se realmente vai modificar a conduta do paciente, o desfecho ao tratamento. Mas, e aí vem, após o diagnóstico do câncer de tireoide, essa aula vai ser focando nessa parte da evolução do câncer de tireoide, principalmente porque já está praticamente consolidado a importância desses testes para a definição de tratamento sistêmico.
Como vocês podem ver aqui também, tem a possibilidade de ser utilizado antes da iodoterapia nos pacientes já refratários a iodo, tá? E também tratamento cirúrgico naqueles pacientes com doença irressecável. Então, o que eu resolvi fazer um resumo rápido do manejo do câncer de tireoide, como está no momento, falar um pouquinho das alterações moleculares de acordo com os tipos histológicos, as indicações e os testes moleculares e o avanço nessa medicina personalizada, também chamada de medicina agnóstica. Desculpa que teve um probleminha aqui na configuração do slide. Mas, como vocês podem ver, falando dos tipos histológicos do câncer de tireoide, o carcinoma papilífero representa grande parte, 80% a 90% dos casos é do carcinoma papilífero, seguido do folicular em 5% a 10% dos casos, oncocítico e o carcinoma anaplásico de tireoide, e o carcinoma medular de tireoide representa 3% a 5%, e é um tumor que se origina de uma outra célula, que é a célula parafolicular. E o tratamento, como vocês sabem, a gente tem minimizado o tratamento do câncer de tireoide. Então, obviamente, aqui a gente já inicia um tratamento mais personalizado, que vai ser feito de acordo com a extensão da doença, ao diagnóstico e ao risco, a estratificação de risco através do que a gente sabe da Sociedade Americana de Tireoide. Então, a gente vai considerar vigilância ativa em casos de microcarcinoma papilífero, a gente vai considerar uma cirurgia menos extensa, como lobectomia, quando indicado, ou mesmo deixar a tireoidectomia total, o esvaziamento cervical em casos mais extensos, a iodoterapia também sendo feito em casos selecionados, assim como a supressão de TSH, e mesmo selecionando aqueles pacientes que realmente precisam fazer o uso dos inibidores de multiquinase. Então, essa seleção de tratamento é baseado no estadiamento inicial, na idade, nas comorbidades do paciente e, obviamente, ainda existe essa questão se os testes moleculares, nesse momento, vão mudar a conduta inicial do tratamento. Aqui só mostrando que, obviamente, a iodoterapia está indicada em todos os casos de alto risco. Nos casos de risco intermediário, a gente ainda seleciona, talvez alguns pacientes não tenham necessidade de iodoterapia, mas está ficando cada vez mais claro que aqueles pacientes com risco baixo de doença ou de recidiva, eles não têm necessidade, não têm indicação de fazer iodoterapia, e é importante dizer que isso é o grande número de pacientes, o predomínio dos pacientes com câncer de tireoide. E aí, a gente falando do manejo do câncer de tireoide, e aqui também, desculpa que modificou a cor do slide, mas o que a gente fala? Então, depois desse tratamento primário, se o paciente tem uma recidiva local, a gente, obviamente, vai considerar, muitas vezes, vigilância ativa, que é o que a gente faz no ICESP, a gente segue os pacientes que têm metástase linfonodal, considera a cirurgia, a gente tem um protocolo do PRONON no ICESP avaliando diversas técnicas de ablação, como radiofrequência, laser, crioterapia, pode considerar iodo, radioterapia em casos bem selecionados, e aqui à direita, nessa pirâmide, espero que vocês ainda consigam ver, mas colocando a base de tratamento seria a supressão de TSH nos pacientes com metástases à distância, a vigilância ativa, que a gente faz muito frequentemente, já que é uma doença indolente, que os pacientes muitas vezes vivem muito tempo com a doença, sem que a doença cause problemas, e a gente sabe que, às vezes, o tratamento é pior do que a doença, né? A gente vai considerar os tratamentos locais, dependendo da situação, iodo radioativo, e depois que aquele paciente se torna refratário ao iodo, obviamente, a gente vai considerar esses tratamentos novos, o inibidor de multiquinase e agora essas terapias-alvo. Em relação ao carcinoma medular de tireoide, também a cirurgia é o tratamento principal. Aqui a gente não pensa em minimizar cirurgia no carcinoma medular de tireoide, continua a indicação de tireoidectomia total, o esvaziamento do compartimento central e lateral, se necessário.
E por quê? Porque a gente sabe que grande parte desses pacientes, apesar de terem um tratamento adequado, eles vão persistir com doença. Então, o segmento desses pacientes, e eu coloquei aqui a vigilância ativa desses pacientes, é muito importante, né? A gente sabe que mesmo aqueles pacientes com resposta excelente podem ter uma chance de recidiva. Mas esses pacientes a gente vai seguir de uma maneira mais enxuta, com menos exames, seguir anualmente. Já aqueles pacientes com uma resposta incompleta, que é grande parte dos pacientes, em 2/3 dos pacientes vão ter uma resposta incompleta à cirurgia, principalmente aqueles que se apresentam com metástase linfonodal, aí, obviamente, a gente vai fazer um segmento mais frequente, com mais exames de imagem, porque aí a gente já vê que existe risco de mortalidade em relação à doença. E, então, é importante dizer no carcinoma medular de tireoide que muitos persistem com doença, mas vão ter uma boa sobrevida e não vão ter sintomas relacionados à doença, e muitas vezes a doença é estável ao longo da vida. Então, aqui, a base da pirâmide é essa vigilância ativa. Então, a gente realmente, a gente monitora esses pacientes, vai considerar tratamentos locais, caso necessário, como essa paciente que fez uma ablação de uma lesão hepática, que até segurou por um ano e meio, melhorou a diarreia dela. E, obviamente, quando a gente realmente não consegue o controle da doença através de tratamentos locais e tem progressão da doença, aí a gente vai considerar, de novo, os inibidores de multiquinase e a terapia-alvo. Quando a gente fala em terapia-alvo, é importante dizer que o câncer é uma doença causada por mutações genéticas, né, o que a gente chama de driver genes. E no câncer de tireoide, vocês vão ver que isso é muito importante, né, porque realmente a gente está identificando vários tipos de driver genes. E uma outra coisa, e que é um tipo de tumor que você não tem associado muitas outras mutações, o que faz com que eles respondem muito bem a esses inibidores de terapia-alvo, né, a terapia-alvo. Então, a medicina personalizada vai ajudar não só a gente identificar medicamentos que são mais eficientes, mas também essa análise molecular do tumor pode dar informação sobre marcadores prognósticos, sobre também quem teria mais a sensibilidade a ter efeitos adversos. Isso tudo fazendo com que a gente consiga tratar melhor o tratamento em termos de eficácia e com menor toxicidade. E aqui só mostrando, nesse estudo, que até a avaliação de todos os tumores sólidos do Memorial Sloan Kettering, mostrando que o câncer de tireoide, ele é o tipo de tumor, um dos tipos que mais apresenta taxas de alterações genéticas que são acionáveis e que podem ser tratados através da terapia-alvo. Desculpa, alterou toda a apresentação. Mas aqui mostrando para vocês o quê? Que essas mutações drivers, aqui no câncer de tireoide diferenciado, a gente conhece muito bem as alterações do BRAF, né, que estão presentes em 50%, 70%. A segunda alteração seria as mutações do RAS, e aí depois as fusões, que são extremamente importantes no carcinoma diferenciado de tireoide. Então, as fusões do gene RET, é presente em 10% a 15%, as fusões do NTRK em 2% a 25%, fusões do gene ALK e ROS. E a gente já aprendeu melhor, está aprendendo melhor sobre avaliar o comportamento biológico de acordo com essa alteração genética. Então, a gente sabe, por exemplo, que as fusões de NTRK e as fusões de RET são mais frequentes na criança, né? Então, se você pode ver nesse gráfico, antes dos 10 anos de idade, quase 93% tem uma fusão. Isso vai diminuindo no decorrer da idade, mas ainda é prevalente nos adultos, e vocês podem ver aqui, principalmente nos adultos que têm uma doença metastática. Então, esse é outro estudo que comparou pacientes com papilífero, com metástases à distância, que estão aqui,
à direita e pacientes sem metástase à distância, e vocês podem ver que a presença da fusão ela está predominantemente nos pacientes com metástase à distância. Então, talvez seja realmente mais frequente nessa população o achado dessas fusões. Já no carcinoma anaplásico, no pouco diferenciado, a tendência é ver menos fusões e mais mutações de ponto, como o BRAF e o RAS. E mais importante aqui, a gente começa a ver essas second mutations, mutações secundárias que vão alterar o prognóstico e a resposta ao tratamento. Né? Então, vai ter mutações do P53, mutações do TERT, mutações das vias da PI3 kinase. Então, você começa a ver essas mutações mais secundárias que podem alterar o fenótipo do tumor. Em relação à alteração genética do carcinoma medular de tireoide, aí é mais simples ainda, porque o RET é o gene que é realmente mais importante para o desenvolvimento do carcinoma medular de tireoide. Como vocês sabem, presente em quase 100% dos pacientes com doença hereditária, com uma mutação germinativa, e também presente em 60% ou mais nos pacientes com doença esporádica, sendo que o RAS também pode ser visto em 15% dos pacientes. Mas aqui, nesse estudo, mostrando, e é isso que a gente tem observado em outros estudos também, que até na nossa casuística do ICESP e HC, que os pacientes com uma doença mais avançada, a chance de ter uma mutação do RET é ainda maior. E como que a gente faz essa avaliação? Então, obviamente, no paciente com doença hereditária, você pode ter já análise germinativa. Se você tem a presença de uma mutação germinativa, você não precisa fazer uma análise somática, que isso seria só para o carcinoma medular de tireoide hereditário. Já o carcinoma diferenciado de tireoide e os medulares esporádicos, aí você tem que fazer a avaliação do tumor. Né? Então, aí você pode, através do bloco cirúrgico, ou fazer uma biópsia, pode ser core, pode ser através da punção aspirativa, ou, hoje em dia, com a dificuldade de você adquirir tumor, amostra de tumor, até a biópsia líquida, né, tem sido feita para tentar identificar essa alteração genética do tumor. E, falando nisso, tem vários painéis disponíveis, né, isso já está bem consolidado. Antes a gente tinha que mandar para fora, hoje em dia o Fleury, o Einstein, o Sírio, diversos DASA, diversos laboratórios tem painéis moleculares que podem ser feitos e também poderia ser feito. Então, como que poderia ser feito? Isso aqui foi uma recomendação do ITOG, que é o International Thyroid Oncology Group, mostrando duas maneiras de você fazer. Seria preferível você fazer os painéis, mas pelo custo, o painel você vai ter mais informações, mas porque normalmente vai envolver vários outros genes, envolve carga mutacional, instabilidade de microsatélite, que você poderia utilizar, por exemplo, considerar imunoterapia, mas, obviamente, o custo é muito maior. Então, uma maneira de fazer, que muitas vezes a gente acaba fazendo na prática clínica, é fazer por etapas. Então, você faz análise do BRAF, que é a mais frequente. Se ela for negativa, aí você pode mandar para um painel de fusões. Tem um painel de fusão do Fleury, que funciona muito bem. A Bayer, hoje em dia, está fornecendo novamente um painel sem custo para o paciente, para fazer essa avaliação do painel de fusões. E aí, obviamente, fazendo tudo isso, você abre o leque de tratamento para esses pacientes. Obviamente, o acesso ao teste molecular é um problema, acesso às drogas, mas eu acho que, com o tempo, isso vai ser cada vez mais presente na nossa vida diária. E aí, obviamente, se você identifica uma alteração molecular, você pode iniciar o tratamento com esses inibidores específicos, ou, se não acha nenhuma alteração, obviamente, os antiangiogênicos, que a gente já conhece bem, lenvatinib, sorafenib, agora o cabozantinib, que são todos aprovados pela
Anvisa, e aqui, aprovado pela Anvisa, a gente tem o inibidor de NTRK e, provavelmente, alguns dias, também o inibidor do RET. Então, a gente pode fazer essa escolha. E por quê? Por que, então, utilizar esses medicamentos que são medicamentos-alvo? Então, aqui mostrando que os medicamentos, os que a gente chama de multiquinase, eles vão inibir várias vias, né, tirosina quinase. Então, eles inibem aquela via principal do driver de uma maneira menos importante e inibe outras vias que podem estar associadas à toxicidade. Então, você tratando com alvo, você vai inibir aquela via importante de uma maneira mais potente e não vai ter inibição de outras vias que possam levar à toxicidade. Então, essa é a principal ideia. E fazer o teste molecular é porque você vai poder propiciar para o paciente o tratamento com esses inibidores que são mais eficientes, como eu vou mostrar aqui. Então, do inibidor do RET, a gente está falando do selpercatinib e do praluzatinib. E o que é interessante é que essas alterações do RET não estão presentes só no carcinoma medular de tireoide. Estão presentes, como eu mostrei, no carcinoma papilífero da tireoide, está presente em câncer de mama, câncer de pulmão. Então, como está presente em vários outros tumores, isso realmente alavancou o desenvolvimento dessas drogas e a gente se beneficiou com esse desenvolvimento, né? E aqui foi a publicação de 2020, que levou à aprovação nos Estados Unidos, baseado em estudos de fase 1 e 2, não antes de um estudo de fase 3, por mostrar a eficácia. Aqui, no estudo do selpercatinib, com um grupo pequeno de pacientes com carcinoma papilífero de tireoide, que já tinham sido supertratados com outras drogas, teve uma resposta de 80%. Né? Aqui, nesse mesmo estudo, o grupo de pacientes com carcinoma medular de tireoide, mostrando também, tanto após tratamento com inibidores de multiquinase ou mesmo pacientes virgens de tratamento, com uma resposta entre 69% a 73%. E isso aqui foi a apresentação no ano passado na ESMO, mostrando a atualização dos dados agora com segmento de 4 anos, e vocês podem ver até resposta completa nesse grupo de pacientes. Então, uma resposta parcial importante, resposta completa importante, então, uma resposta impressionante, e que é uma resposta duradoura. E em relação ao praluzatinib, não vou mostrar muita informação, mas também mostrando que também é tão eficiente quanto o selpercatinib. E aí, passando para o outro inibidor, que seria o inibidor do NTRK, né, que é mais, a gente ouve menos, né, na nossa área, mas um medicamento que é aprovado no Brasil se chama larotrectinib, e ele também é um inibidor altamente seletivo desse receptor TRK, e ele está presente em vários tumores, não é só no câncer de tireoide, né? Então, está associado a vários outros tumores. Ele está presente, principalmente, mais frequente na criança, mas no adulto também, como eu mostrei, e talvez mais enriquecidos nos pacientes com a doença metastática. Esses aqui foram os dados do primeiro estudo, que a gente chama de um estudo umbrella, que incluiu todos os tipos de câncer sólido que tinham, tinham que ter essa fusão do NTRK, e mostrando uma resposta também impressionante, né? Aqui nesse caso, 16% de resposta completa e 63% de resposta parcial. Isso também visto nos pacientes com câncer de tireoide, isso aqui mostrando, nos casos de diferenciado, uma resposta de 90%, alguns casos com resposta completa, e mesmo no anaplásico, que é muito mais difícil de tratar, isso que eu falei, e com uma resposta de 30%. E o que é bom é que é associado a poucos efeitos colaterais, né? Então, é uma droga extremamente tolerável, na realidade, algumas alterações laboratoriais, mas que o paciente geralmente se sente muito bem. Então, aqui só mostrando, em relação ao carcinoma diferenciado de tireoide,
só mostrando a evolução em relação à resposta. Obviamente, o lenvatinib é um medicamento muito bom, levando uma ótima taxa de resposta, mas associado a muitos efeitos colaterais, né? E aqui já os medicamentos que são a terapia-alvo, que são acima de 74% de resposta, de acordo com o tipo histológico, mas assim, alta resposta e baixo efeito colateral. Que eu peço desculpa, porque aqui são os inibidores multiquinase relacionados ao carcinoma medular de tireoide, mas que têm o mesmo perfil de toxicidade, né? Comparando com o efeito, a toxicidade do seu percatinib para o zetinib. Então, aqui, com vandetanib, cabozantinib e mesmo lenvatinib, você tem muita diarreia, uma hipertensão de difícil controle, perda de peso, fadiga, com vandetanib, prolongamento QT, que a gente tem que se preocupar. E com o seu percatinib para o zetinib, o que a gente tem visto é a boca seca, pode ter um aumento de pressão, mas é facilmente manejável. A gente tem visto alterações mais laboratoriais, mas o paciente se sente muito bem, né? Então, e essas alterações laboratoriais, você pausando, reduzindo dose, você não tem grandes problemas, tem normalização da função hepática ou do hemograma. E aí, antes de finalizar, falando dessas outras, então, eu acho que essa parte de terapia sistêmica está cada vez mais consolidada. A gente já tem o larotrectinib aprovado no Brasil, provavelmente nos próximos meses, ou não sabemos quando, mas será aprovado também o seu percatinib. E a questão é se a gente pode usar em outras indicações. Então, como são medicamentos muito eficientes, com pouco efeito colateral, a gente começa a pensar em iniciar esse tratamento mais precocemente. Então, uma situação seria no paciente que chega com doença irressecável. E a gente tem no ICESP algumas situações em que isso foi muito benéfico para o paciente. Então, aqui mostrando, nesse caso, com o seu percatinib, num paciente de 20 anos de idade, que chegou com uma doença irressecável porque envolvia vasos, né? E, após o uso do seu percatinib, se tornou ressecável, podendo fazer uma ressecção completa aí da doença local. E a outra possibilidade, isso está sendo feito não só com inibidor de RET, mas inibidor de NTRK, porque eles são muito eficientes de você, talvez, diminuir a extensão da doença para diminuir o tratamento cirúrgico e diminuir também a própria complicação relacionada à cirurgia e também para resultar numa melhor sobrevida dos pacientes. A outra possibilidade é a terapia de rediferenciação, que a gente já vem falando há alguns anos, mas que precisa ser mais investigada, mas vários médicos já utilizando isso, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que seria utilizar essas drogas para rediferenciar. Então, a gente sabe que todos esses receptores, eles vão estimular a via da MAP quinase, e a via da MAP quinase estimulada, ela diminui a expressão do NIS, né, do receptor de captação do iodo. Então, você diminuindo essa atividade da via da MAP quinase, você consegue aumentar a expressão do NIS. Então, dessa maneira, a gente pode, em alguns casos, e isso tem sido feito, aqui eu só mostrei esse estudo até com crianças, mas em adultos, e já tem vários estudos mostrando que o uso desses inibidores podem melhorar a captação de iodo. Então, isso ainda precisa ser melhor investigado para ficar estabelecido, mas é outra área que a gente pode considerar a avaliação dos testes moleculares. E, para finalizar aqui, a gente pergunta, né, a BRAF é a alteração molecular mais frequente. E como que é a inibição das vias, né, estimuladas pela mutação do BRAF? Na realidade, a gente tem um pouco de dificuldade para inibir a via do BRAF. Como vocês podem ver, esse é um estudo de fase 2, mostrando aqui já até combinando o inibidor de BRAF com o inibidor de MEK, mostrando que a resposta aqui foi de 35%. Então, menor até do que a resposta que a gente tem com lenvatinib. Então, a gente ainda não conseguiu ter uma inibição
muito perfeita da via do BRAF. E a gente está participando agora do estudo de fase 3 com dabrafenib e trametinib, nos pacientes que já falharam a primeira linha dos inibidores de multiquinase, que talvez aí tenham um benefício maior. Mas a inibição do BRAF é muito benéfica nos pacientes com carcinoma anaplásico. Então, no caso do carcinoma anaplásico, se ele tem uma mutação do BRAF, o uso desses inibidores vai levar a uma melhor resposta. Então, isso é algo que já está aprovado aqui no Brasil, pela Anvisa, o tratamento do dabrafenib e trametinib para os pacientes BRAF positivos com carcinoma anaplásico. Tá? Então, aqui o que eu tentei mostrar para vocês é que, realmente, a oncologia está mudando. Então, a gente está deixando de tratar o paciente, né, de acordo com o tipo histológico, para iniciar o tratamento de acordo com a alteração genética do tumor. Então, por isso que a gente fala que são esses inibidores agnósticos. Então, a gente pode tratar um paciente com câncer de pulmão, com câncer de tireoide da mesma maneira, porque ele tem a mesma alteração genética. E aí, quando testar, isso ainda está sendo bastante discutido, isso aqui é uma revisão, um consenso que eu cheguei a participar, não vou mostrar isso aqui, porque é impossível, mas colocar aqui mais ou menos para vocês quando que a gente deve considerar fazer o teste molecular para um possível tratamento com um inibidor específico. Né? Então, a meu ver, né, os dados que a gente tem em evidência está ficando cada vez mais forte para indicar o uso do teste molecular, da avaliação molecular nos pacientes com doença metastática em progressão, no caso do carcinoma diferenciado de tireoide iodo refratário, ou mesmo os pacientes com progressão que tem o medular, ou no carcinoma anaplásico de tireoide, isso com o intuito de iniciar o tratamento que eu mostrei para vocês, que é altamente efetivo. Né? Também realizar naqueles pacientes que falharam a primeira ou segunda linha com o inibidor de multiquinase. Né? E aí, essas outras situações estão em avaliação em outros centros. Né? O próprio ITOG, que é o International Thyroid Oncology Group, tem um estudo para avaliar a neoadjuvância com o selpercatinib para os tumores que são RET positivos. Tem também estudos com o selpercatinib para rediferenciação, que seria outra indicação. Estudos com larotrectinib para rediferenciação. Então, eu acho que, assim, obviamente, o nosso futuro é bem promissor. Bom, então, voltando para o nosso caso clínico, que é uma paciente que agora está no ICESP. Então, como o Vitor mostrou para vocês, é uma paciente que foi diagnosticada em 2013, teve um tratamento que não foi o adequado para o carcinoma medular de tireoide, né? Ela teve só uma tireoidectomia total, até porque o médico não sabia que era um medular, era um Bethesda 3. E aí, depois, ela, obviamente, teve uma recidiva local em 2015, quando ela fez o esvaziamento lateral bilateral, mas evoluiu com uma lesão hepática, que a gente tratou inicialmente com radioablação, mas ela evoluiu. Começou com diarreia, um aumento progressivo da calcitonina e do CEA, e aí, em 2022, ela realmente tinha evidência radiológica de progressão, que é realmente quando a gente considera tratamento. Né? Então, aqui mostrando que ela tinha evolução radiológica, a calcitonina foi de 2.876 para 9.623, isso antes da gente poder definir o tratamento dessa paciente. E aí, obviamente, como a gente tinha a possibilidade de incluí-la no estudo com o selpercatinib, que é uma droga-alva, a gente fez análise somática do tumor, né? Ela lembrando que ela tinha análise germinativa negativa, e aí ela tinha, na realidade, uma dupla mutação do gene RET presente no tumor. E ela iniciou esse estudo, o Libreto 531, que nada mais é do que a comparação do selpercatinib com o que é recomendado como primeira linha para o tratamento desses pacientes, que seria o cabozantinib ou o vandetanib.
E o resultado desse estudo vai ser apresentado agora em outubro na ESMO, e eu não posso falar o resultado aqui para vocês, mas é promissor. Bom, e aí, ela iniciou o seu percatinib, é impressionante. Em um dia, ela teve resolução completa da diarreia. No outro dia, ela já não tinha mais diarreia, que era algo que estava deixando ela muito incomodada, obviamente. Ela teve cefaleia, que é algo que pode acontecer, um dos efeitos colaterais, mas se resolveu espontaneamente em 2 semanas. Teve um aumento de transaminases que a gente teve que pausar o medicamento por 2 semanas e depois reiniciou com doses gradativas. Ela já está na dose cheia de 150 miligramas 2 vezes ao dia e está muito bem, né? E com as transaminases dentro da normalidade. E já teve também, além de ter o benefício clínico, ela já teve uma redução de 35% da lesão. Então, aqui eu até coloquei em português o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que a medicina genômica, que rapidamente se integra à prática médica, é fruto do profundo conhecimento molecular da gênese tumoral. Este avanço resultou em medicamentos altamente eficazes, com mudança radical no tratamento oncológico, e o tratamento agnóstico, que se baseia na alteração genética, que é a chave do tumor, né, o driver gene, e não no tipo histológico, proporcionou o desenvolvimento de drogas não só para tumores altamente prevalentes, então a gente está se beneficiando, porque eles estão desenvolvendo essas drogas para câncer de mama, câncer de cólon, que são altamente prevalentes, mas a gente está se beneficiando disso. E o benefício desses medicamentos justifica o uso dos testes moleculares. E o desafio é identificar o melhor momento a se fazer para que se tenha realmente o melhor custo-benefício. Então, com isso, eu gostaria de agradecer toda a equipe, gostaria de agradecer o Vitor por ter realmente preparado o caso e agradecer toda a equipe lá do ICESP. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Vitor. Parabéns. Aqui no chat ainda não tem nenhuma pergunta. Alguma pergunta aqui? Bom, enquanto alguém pensa numa pergunta, eu tenho 2. Uma é esse momento de fazer o teste. Assim, o ideal é você já, na tireoidectomia, ter um teste molecular, ou é necessário quando você tem a metástase? Isso muda? O teste molecular, assim, você tem novas mutações no decorrer Eu acho que essa é uma pergunta que ainda não foi respondida. No momento, eu acho que, ao diagnóstico, não muda muito a situação, a não ser que o paciente tenha uma doença irressecável. Então, hoje em dia, se realmente chega um paciente com uma doença irressecável, né, uma doença localmente avançada, e se ele tem uma alteração molecular, aí a gente trataria o paciente por alguns meses para poder fazer a cirurgia. Eu acho que isso aí não tem dúvida, eu acho que os estudos vão mostrar que é altamente beneficial. Em outras situações, eu acho que talvez seja muito precoce, porque a gente sabe que tem pacientes que têm fusões do RET, fusões do NTRK, têm mutações do BRAF, e que vão ficar muito bem durante a vida. Então, assim, o que a gente tem de bom no câncer de tireoide é que você sempre pode resgatar o tratamento. Por isso que a gente tem pensado em um tratamento menos invasivo, porque mesmo se você erra ali no início, indica um tratamento mais restrito do que precisava, você pode resgatar 1 ano, 2 anos depois. Isso para o carcinoma diferenciado de tireoide. Então, eu acho assim, que a utilidade como prognóstico, né, ou como definição de tratamento ao diagnóstico, ainda precisa ser melhor investigada. Agora, não tem dúvida que o paciente está em progressão, você precisa iniciar o tratamento sistêmico, aí sim, aí tem indicação. E a segunda que eu tinha é, bom, muitos pacientes têm doença metastática e estão muito bem. E aí? Então, é por isso que eu coloquei a base da pirâmide, que é a vigilância ativa. É o que a gente mais faz. Vai ser um pequeno número de pacientes que realmente vai precisar. E é um erro mesmo você iniciar antes da hora, porque agora a gente tem tratamentos mais eficazes, mas a gente não sabe se, como são inibidores tão potentes, pode ser que eles comecem a desenvolver
mutações de resistência. Então, assim, você sabe que o corpo humano é muito inteligente, né? Então, vai escapando. Então, realmente, eu acho que o melhor momento de iniciar é quando o paciente tem a doença em progressão, né? E a gente sabe que, muitas vezes, isso a gente vê no nosso dia a dia, às vezes o paciente com medular tem uma pequena progressão, depois estabiliza. Então, você tem que ter muita calma aí para definir ainda, o momento, né, de iniciar o tratamento. Não existe um consenso, assim. Porque o consenso se você tem uma progressão radiológica, o paciente está em sintomático, isso é consenso, tá? Isso é consenso. O benefício é muito maior do que o risco. Agora, o paciente com a doença estável, então, aí, até dei uma aula no Lattes, né? Quando o paciente estável, talvez o paciente que tenha sintoma, ou o paciente que tem uma carga tumoral muito extensa, aí, talvez, mesmo com uma doença estável, vale a pena iniciar um tratamento que não seja tão tóxico. Porque esses medicamentos são iniciados e você continua indefinidamente, por enquanto, né? Então, mesmo que você tenha uma resposta completa ao tratamento, você não pode parar. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tem algum estudo que parou e viu? Ainda não. Tem a possibilidade, no carcinoma diferenciado de tireoide, de você, já teve casos de você fazer a iodoterapia, um paciente refratário, que estava em uso de algum inibidor específico, que daí a PCI mostrou que ele captava muito, fez o iodo, e aí o iodo conseguiu estabilizar. Então, pode ser uma maneira da gente conseguir parar no paciente com carcinoma diferenciado de tireoide. Mas isso ainda não foi feito. A gente não sabe ainda como fazer. Oi, Ana, tudo bom? Excelente a aula, a revisão, sempre a gente aprende um pouco mais. O que eu ia perguntar, eu ia comentar o que a Priscila falou, né? Hoje a gente está vendo ser comercializado o teste pré-operatório molecular para guiar a conduta cirúrgica. Então, eu ia pedir para você comentar da falta de evidência, o que a gente pode se posicionar frente às pessoas que querem comercializar o teste. Não, eu acho que assim, eu acho que os testes são promissores, mas é muito importante você ter validação, né? A gente precisa confiar no teste, né? Porque a gente realmente é o paciente que vai estar ali se beneficiando de uma terapia ou outra, né? Então, eu acho que assim, primeiro, no diagnóstico, acho que é muito controverso, né? Você vê, a gente tem testes moleculares nos Estados Unidos, o Afirma e o Tyrosec, que tem assim dezenas de estudos validados de maneira independente, né? Mesmo assim, muitas vezes o teste não ajuda. Então, quem ordena o teste tem que interpretar muito bem a situação. E, muitas vezes, a gente consegue definir a conduta do paciente baseado na citologia e baseado no achado ultrassonográfico. Então, em algumas situações, são pouquíssimas situações que eu vejo que o teste molecular realmente pode ajudar. Principalmente naquele paciente, talvez, que não queira ir para uma cirurgia, né, e que você achava que deveria ser recomendado. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas para definir a conduta desses pacientes, sem alterar muito o desfecho, tá? Mas eles podem complementar, sim. Agora, como a avaliação prognóstica, eu acho que a gente precisa de muitos estudos. Isso nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nenhum teste ainda provou que realmente é extremamente útil nesse momento. Então, assim, talvez indicações específicas, né? Um microcarcinoma papilífero que o paciente não quer operar, de você ter certeza que não tem uma alteração de mau prognóstico. Mesmo assim, a gente não sabe se altera o desfecho. Então, assim, você precisa de muito tempo de segmento, então, precisa de estudos prospectivos, de longa duração, para realmente responder essa pergunta, né? Então, as alterações moleculares estão ali, mas grande parte dos pacientes que têm alteração molecular não vão evoluir mal, né? Então, eu acho que é só realmente um cuidado que a gente tem que ter para interpretar e não se basear. Eu acho que outra coisa que eu acho que é extremamente importante, que
que bom que a Débora levantou, porque a gente não deve se basear somente no resultado do teste molecular. Entendeu? A gente tem que avaliar o paciente, os outros exames, né, as condições econômicas do paciente. Tem uma série de coisas que tem que ser avaliada aí para você interpretar o teste. Oi. Bom dia, Ana. Obrigada, foi ótimo. Na tua prática clínica, em relação ao CA medular, você leva em consideração, para ver progressão, os valores da calcitonina do CE ou RECIST? Então, sempre doença estrutural. Né? Os marcadores, a gente é um alerta, serve como um alerta, né, como essa paciente. Né? Aumentou a calcitonina, vamos fazer os exames de imagem para ver se tem doença estrutural. Porque muitas vezes a gente vê aumento de calcitonina e não tem doença. Então, a gente sempre, até ensina os residentes, a gente trata doença, não trata marcador. Né? Então, você leva em consideração, você vai começar a fazer um monitoramento mais de perto, vai trazer esse paciente mais frequentemente, fazer mais exames, porque pode ser que apareça alguma coisa. Mas, às vezes, demora um ano e meio para aparecer. Isso tanto no diferenciado como no medular. E, às vezes, Suemi, isso que eu falo, a gente vê que esses pacientes, como a gente faz essa vigilância ativa da doença, né, a gente vê que, às vezes, o paciente progride e depois ele estabiliza por um tempo. Né? Então, é isso que a gente tem que avaliar. Bom dia, gente, todo mundo. Bom dia, Ana. Obrigada pela apresentação, também do Vitor. Acho que o caso é bem ilustrativo, né, das dificuldades. Eu vou te fazer algumas perguntas práticas, mais para a gente ter um pouquinho de tempo. Né? Então, primeiro, é quando você faz o acompanhamento, de em quantos meses, e se varia se o paciente tem medular ou papilífero. Não, então, tanto no medular como no papilífero, então a gente vai se basear, por exemplo, na resposta ao tratamento inicial, né? Então, aquele paciente que tem uma resposta completa, seja do diferenciado como do medular, é um paciente que tem uma chance de recidiva muito baixa, né? Então, aí a gente avalia, às vezes, os primeiros 2 anos a cada 6 meses, depois anualmente. Né? A gente não abandona esses pacientes porque existe, no decorrer do tempo, uma chance de recidiva. Mas a gente vai fazer isso, talvez, anualmente. Agora, o paciente que não teve resposta completa ao tratamento e tem fatores de prognósticos ruins, né? Aí a gente vai avaliar mais de perto. Então, mas aí a gente usa tireoglobulina, né, ultrassom cervical no paciente com carcinoma diferenciado de tireoide. Às vezes, se ele tem um pouco diferenciado, a gente vai precisar fazer um PET-CT, porque às vezes não produz muita tireoglobulina. Então, é muito individualizado. Né? Já o medular, a gente vai realmente se basear na calcitonina e no CEA. E também existe, eu não coloquei aqui, mas existe já um score que vai ser agora se tornar estabelecido para avaliação do carcinoma medular de tireoide, que dá a indicação também da agressividade ao diagnóstico. Você avalia a necrose, KI67 do tumor, número de mitoses e faz um score se ele é de alto risco ou baixo risco. Então, a gente tem que ter essas avaliações e tem que melhorar muito, né? Eu acho que isso é muito pertinente, porque para tentar realmente individualizar, porque é muito heterogêneo, né, os pacientes com câncer de tireoide, tanto diferenciado como medular. Ana, fala um pouquinho da fusão. O que significa fusão, né, desses 2 genes? Que você entende por fusão que os 2 se juntaram, né? Mas assim, isso como que é? O que é na prática? O que é a fusão? Então, a fusão do RET, então você é um rearranjo ali cromossômico, né? E que você, na célula tumoral, você vai ter, por exemplo, do RET, você tem o domínio intracelular, que é o domínio que ativa a fosforilação do receptor, com um outro gene, que vai ativar o RET, né? Então, essa é a fusão, que a gente chamava RET-PTC, né? Por exemplo, o RET-PTC no carcinoma diferenciado de tireoide, que até é mais frequente, por exemplo, nos casos expostos à radiação.
Então, realmente teve algo que levou à oncogênese da célula, né? Então, esse é o RET-PTC. O N-TRAC também. O TRAC é esse receptor, né, também que atia a via da MAP-quinase, que você tem um gene, outro gene que se liga a essa parte do gene que é ativo, né, que codifica a parte ativa do receptor. Então, assim, são fusões que acontecem, tem diversos tipos de fusões na oncologia, né? Eu acho que primeiro, por exemplo, no caso da leucemia, né, foram as primeiras fusões que foram descritas, mas todos os tumores sólidos você pode ter esse rearranjo cromossômico. A outra coisa é como pedir esse teste, né? Quer dizer, a pessoa quer fazer um pedido. Você já falou dos laboratórios, e eu pergunto para você como é que está a situação nossa aqui no ICESP, a questão de custo, o que a gente precisaria fazer, se era melhor terceirizar isso, se é melhor desenvolver aqui, né? Ou, na verdade, são painéis que você compra. Assim, fala um pouco dessa parte também de como a pessoa pede e a situação que a gente tem real aqui na faculdade, no ICESP. Então, eu acho que isso aconteceu muito rápido, né? A ciência aconteceu rapidamente e a gente vai ter que se adaptar a essa ciência ainda no Sistema Único de Saúde. Então, a princípio, a gente não faz esses testes moleculares em todos os pacientes, né? Então, por exemplo, câncer de pulmão, hoje em dia, que é totalmente tratado através desses alvos moleculares, alguns testes são feitos, né? E dependendo do tipo de medicação que você tem disponível, né? Então, no caso do câncer de tireoide, o que a gente está fazendo é através dos estudos clínicos. Então, por exemplo, a gente tem o estudo clínico do inibidor de BRAF, então esses pacientes pelo estudo, fazem a análise do BRAF, né? Do RET, a mesma coisa, tem feito os testes moleculares através do estudo, né? Aqui eu até coloquei mais para frente, né? Aqui são os estudos que tem disponível, né, de terapia agnóstica. Então, a gente tem utilizado os estudos para poder tratar esses pacientes. E outra coisa que a gente tem utilizado é o programa de uso compassionado, né, que agora a gente conseguiu, o estudo já fechou do selpercatinib, a gente acabou de conseguir para 3 pacientes o uso compassionado do selpercatinib. Não é fácil conseguir isso, mas a gente tentando, de alguma maneira ou outra, conseguir esse acesso. Então, eu acho que é uma evolução, Berenice. Assim, infelizmente, são drogas muito caras, né? Então, isso é uma questão ainda, um dilema que a gente enfrenta. Mas, com certeza, a gente tem condição de fazer no HC, né, um painel de genes e Sim. correr isso no Cela. É questão de comprar os kits, fazer Sim. as bibliotecas, ter o DNA. Então, eu estimulo muito vocês, do grupo de tireoide do ICESP, a gente desenvolver isso aqui, né? Porque eu acho... A Débora está fazendo, tem um estudo com BRAF, a gente está fazendo, mas tudo assim, verba FAPESP, né? Mas eu acho que, ao invés de ter um gene específico, nós estamos falando do ponto de vista de acompanhamento do paciente, de atendimento, né? Eu acho que todo mundo aqui tem condição de fazer um painel de genes indicados. Fala, Débora, quer comentar? Eu acho que a gente tem expertise, a gente até tem habilidade para isso, até o ICESP poderia fazer de rotina. Eu acho que o problema agora é uma questão meio ética, né? E se eu descobrir que tem uma mutação de RET, o SUS paga o seu percatinib para o paciente? Então, eu acho que essa que é a questão. Então, a gente tem que ter a disponibilidade no SUS para a gente poder fazer o diagnóstico disso, porque senão aí o que a gente faz? A gente processa o SUS, nós como entidade do SUS? Não, mas o paciente pode, né? O paciente mas pode é justiça, através do nosso... Necessariamente não, né? Porque, assim, é lógico que a gente, como funcionários da instituição, a gente está orientado a só prescrever as medicações que constam, né, nas medicações que o SUS dá. Mas isso são passos que vão evoluindo. A ideia aqui que é a gente solicitar ao SUS a inclusão disso, como se faz na hemato,
tem medicações que custam R$10.000 a dose, muito mais do que isso, até milhão, né? Então, eu acho que é uma questão. Eu acho que não é por isso que você não vai ter o dado, né, Débora? Eu acho que isso faz parte de aprendizado, faz parte do atendimento do paciente, e se o paciente tiver condição, né, de conseguir isso na justiça, com o advogado, é uma forma de pressionar que o SUS realmente tenha que cobrir, já que é norma, né, está na nossa Constituição, que o Estado tem que arcar, né, com os custos da saúde, é um direito de todo cidadão brasileiro, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode pensar dessa forma, Débora. Eu concordo que, do ponto de vista prático, é uma coisa, mas é óbvio que o paciente tem que ser orientado, né? Porque também a gente não pode deixar de usar, porque a gente não tem muitas coisas e você realmente tem que evoluir em termos de conhecimento. Obrigada, parabéns, Ana. Deixa eu só fazer uma pequena observação sobre a sugestão de fazer no CELA. Eu acho que é super interessante do ponto de vista de pesquisa, só que do ponto de vista assistencial, quando a gente faz no CELA, ou quando a gente normalmente tem que juntar um grande número de pacientes para fazer. Então, muitos desses pacientes com câncer, a gente vai fazer um diagnóstico retrospectivo. Quer dizer, você tem que dar o exame, você tem que ter esse exame em 30 dias. E, para isso, você tem que ter um fluxo. Esse fluxo pode ser atingido dentro de um sistema comercial grande, ou quando você coloca um painel que serve para câncer de cólon, câncer de pâncreas, câncer de todos os tipos, e aí você faz uma rotina de fluxo via ICESP, eu acho que com certeza, e aí você teria o paciente entrando o resultado e saindo rapidamente. Então, para questões clínicas não didáticas, eu acho que esse é o fluxo que a gente deveria pensar, e o CELA pode estar dentro desse fluxo junto com o ICESP, mas tem que pensar numa coisa que eu tenha todo mês rodando um kit, pelo menos. Exatamente, é questão de verba, né? Obrigada. Então, agora teremos a reunião da pós-graduação. Não perder essas notas. Alguém poderia ajudar da parte técnica para a gente acessar o Drive para ele? Apareceu aqui. Ah, tá. Vai conseguir. Só depois não esquece de fazer logoff do seu Google. Então, a gente terá a apresentação da pós-graduação com o Caio, Célio, Santiago, Moisés, que vai apresentar o seu trabalho, o seu projeto de pós-graduação. Por favor, Caio. Obrigado, doutor. Bom dia. Meu nome é
Caio, sou aluno do programa de pós-graduação da Endócrino, estou inscrito no doutorado, sou bolsista CAPES e comecei a pós-graduação em abril do ano passado. Meu orientador é o Dr. Márcio Machado e a Érica Trarbach é minha coorientadora. Vou apresentar hoje o nosso projeto, que é intitulado Expressão de Proteínas Reguladoras do Ciclo Celular e da Transcrição da PONC na doença de Cushing, uma análise baseada em mutações somáticas. Então, primeiro eu queria fazer uma pequena revisãozinha aqui sobre mutações somáticas na doença de Cushing. Então, a primeira variante somática que foi identificada foi em 2015, do gene USP8, e variantes de ganho de função desse gene fazem com que a proteína USP8 aumente sua atividade de ubictinase e favoreça a expressão do receptor de fator de crescimento epitelial na membrana plasmática. E isso, por sua vez, favorece o aumento da transcrição da secreção de ACTH e da tumorigênese. Desde então, foi visto que a USP8 interage com várias outras proteínas, inclusive com proteínas que estão relacionadas à progressão do ciclo celular, e foram identificados também variantes patogênicas em outros genes, como o TP53, que já é um oncogene em outras condições, e da USP48. Além disso, a única coisa é que tem alguma variação sobre a frequência dessas variantes patogênicas na literatura, mas de qualquer forma é bem estabelecido que a USP8 realmente é a mais frequente, seguido da USP48, do BRAF, a variante B600E, assim como existe no câncer de tireoide, e existem alguns casos, talvez meio anedóticos, do GNAS1, do Cables1, o PIK3CA. E, além disso, tem uma porção de casos que são desconhecidos. Eu coloquei aqui no gráfico de pizza uma frequência meio estimada dessas variantes. Além disso, foi observado nesse estudo que fez uma análise multiômica de vários adenomas hipofisários que existe uma diferença importante, talvez não importante, mas bem marcada em relação ao transcriptoma dos adenomas que têm mutação na USP8 e os adenomas que são wild type para USP8. Então, como a gente vê aqui nessa imagem do artigo, os adenomas com mutação na USP8 caem em um grupo de transcriptoma e os sem mutação caem em outro grupo de transcriptoma. Nessa outra representação gráfica, aqui, que é uma representação gráfica de score multifatorial, a gente vê que praticamente não existe muita intersecção aqui entre os transcriptomas de adenomas com mutação no USP8 e USP8 wild type. Além disso, existem, ainda na questão das diferenças, existem diferenças clínicas entre os adenomas USP8 e os wild type. Como ilustra esse estudo da nossa instituição, que mostrou que existe alguma diferença aqui entre o cortisol sérico, cortisol urinário de 24 horas e possivelmente do sérico entre esses adenomas. E talvez exista alguma diferença em relação ao tamanho do tumor, proporção de micro e macroadenomas e chance de remissão pós-cirurgia. Então, o resumo até aqui é que existem diferenças em relação à biologia molecular e as manifestações clínicas entre os adenomas USP8 mutados e o wild type. Partindo para as vias de sinalização intracelular, a via Wnt beta-catenina, acho que é conhecida pela maioria dos presentes aqui, e em corticotrófos normais, é uma via que acaba sendo estimulada pelo sinal do CRH, pela ligação do CRH com o receptor de CRH. E isso faz com que exista favorecimento da transcrição de genes que são alvos da beta-catenina, e isso favorece a proliferação celular. A doença de Cushing, isso foi não muito estudado ainda, mas já se sabe que existe esse fator, SFRP2, que é um regulador negativo da via Wnt e que em muitos corticotropinomas ele está com uma expressão reduzida, e isso faz com que a via Wnt esteja, então, desinibida, né? Ou seja, então aumenta a ação da via Wnt e favorece o desenvolvimento e progressão de adenomas hipofisários corticotróficos. Já a via Sonic Hedgehog, que é uma outra via de sinalização intracelular, ela tem esses componentes, acho que ela é um pouco menos conhecida, então ela tem esses componentes, que é o ligante extracelular, Sonic Hedgehog, o receptor Smoothen e o correceptor PETID, e os segundos mensageiros GLI1, 2 e 3. Essa é uma via que ela é potencializada pela secreção do CRH, pela ativação do CRH, pela via de sinalização do CRH, e por sua vez ela também potencializa o sinal do CRH, favorecendo ainda mais a secreção de ACTH. Além disso, foi observado, isso não na doença de Cushing, nem em corticotrófos, mas em outros tipos celulares, foi observado que a proteína USP8 interage com o receptor Smoothen dessa via, aumentando sua reciclagem, né, diminuindo a ubictinação, favorecendo a reciclagem e maior expressão desse receptor na membrana plasmática.
E, além disso, é bem estabelecido na literatura que, pelo menos em alguns tipos de câncer, não tumores hipofisários, existe interação entre essas vias Sonic Hedgehog e o Wnt-beta-catenina. Em algumas situações, essa interação ela é de uma estimulação mútua, em outras de inibição mútua. Sendo assim, o objetivo do nosso estudo é avaliar a expressão das proteínas das vias Hedgehog, Sonic Hedgehog e o Wnt-beta-catenina nos tumores corticotróficos, mais especificamente avaliar a expressão diferencial das proteínas Frizzled-6, beta-catenina, beta-TRCP, PET2, receptores MUDAN, GLI1 e SUFO, entre os adenomas corticotróficos, conforme a mutação somática que estiver presente nesses tumores, entre os corticotróficos normais. E, se possível, avaliar a relação entre cada mutação somática e as manifestações clínicas e laboratoriais. Os pacientes que serão estudados são os pacientes que têm diagnóstico de doença de Cushing e que têm sido atendidos no ambulatório da unidade de neuroendocrinologia daqui do HC e do ambulatório de neurocirurgia funcional. Além disso, alguns pacientes serão oriundos do ambulatório de neuroendocrinologia do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, e do ambulatório de neuroendocrinologia do Hospital Brigadeiro. Como critério de inclusão, os pacientes terão sido submetidos à cirurgia hipofisária e o exame anatomopatológico confirma a doença de Cushing. Além disso, obviamente, tem que estar presente a amostra do adenoma corticotrófico disponível para extração de ácidos nucleicos. As variáveis clínicas e laboratoriais que serão avaliadas são essas que estão descritas no slide. E, basicamente, com o fluxograma aqui do nosso estudo, basicamente teremos os pacientes, então, com doença de Cushing, que serão operados, cirurgia transfenoidal. Esse tumor, uma parte do tumor, vai ser guardado em criotubos com RNA later, no freezer a -80, que vai ser armazenado para posterior extração de DNA e RNA. Isso vai ser feito no Lean 25. Além disso, uma parte do tumor, como de costume, como rotina do nosso serviço, vai ser feito lâminas histológicas, que vai para o departamento de anatomia patológica, e uma parte disso vamos usar para fazer imunohistoquímica e avaliar a expressão dessas proteínas. Como grupo controle para essa avaliação, serão usadas hipófises normais de cadáver coletadas no SVO. E, além disso, vai ter uma extração de DNA, germinativo, de amostra de sangue, também vai ser feita no Lean 25, e analisados os genes MEN1, AIP e CDKN1B. O sequenciamento vai ser feito por NGS, e os resultados analisados como painel, tanto no tumor quanto no sangue. O objetivo dessa avaliação, só voltando aqui, desses tumores, desses genes aqui, é que, se mutados, os pacientes serão excluídos, porque o nosso objetivo é estudar pacientes com doença de Cushing esporádica e não relacionada a síndromes de predisposição a tumores hipofisários. Além disso, a avaliação da expressão gênica vai ser feita a partir da conversão de RNA em cDNA pelo kit da Qiagen e quantificação do mRNA por RT-PCR. O cronograma de atividades está descrito aqui no slide. Por enquanto, estamos na fase de seleção dos pacientes, coleta das amostras. Provavelmente começaremos a extração de DNA e RNA no primeiro semestre do ano que vem. Talvez, eventualmente, até dê para começar no segundo semestre desse ano. E as coisas vão indo até 2026, até o primeiro semestre de 2026. Meu prazo é abril de 2026. E, por enquanto, é isso. Agradeço a atenção. Pronto, agora também está funcionando o meu. Parabéns pela apresentação, foi excelente, foi bem com tranquilidade de tempo. Quando você falou que vai fazer por NGS o sequenciamento do DNA, é exoma ou vai ser um painel? Assim? Vai ser um exoma que vai ser analisado com um painel. Não, sim, tudo bem. Isso a gente vai fazer em parceria com o Centro de Estudo de Genoma Humano, do Instituto de Ciências Biológicas da USP, IB. Que vão entrar como prestador de serviço. Perfeito. Mas, principalmente, eu vi que você projetou a cobertura, principalmente para o material tumoral, para quantas vezes? Sim, agora não vou lembrar exatamente o número, mas era a cobertura padrão que tem para aqueles
eu posso pegar essa informação. Eu É tenho essa porque para informação, DNA não vou lembrar. germinativo você não precisa ter uma alta cobertura, mas para Aham. DNA somático eu preciso ir para uma cobertura alta. Sim. É isso que eu fiquei. E uma última curiosidade, quando eu era residente início da pós-graduação, eu lembro do Jorge Cruzos que achou alguns casos de mutação do receptor glicocorticoide em pacientes com quadro de Nelson ou com o glicocorticoide saiu totalmente, o receptor glicocorticoide e de linha nesse projeto e nessa literatura? Então, do receptor de glicocorticoide tem pouquíssimo, até onde eu sei, pelo menos tem pouquíssimos casos descritos disso. Por outro lado, dos outros genes que eu falei que são meio anedóticos, tem esse gene que é o Cables-1, que ele entra nessa conversa aí com o receptor de glicocorticoide. Na verdade, ele é uma proteína que é importante na mediação da repressão do ciclo celular quando o corticotrofe é exposto ao corticoide. E, apesar de poucos ainda, na verdade, tem 4 pacientes com mutações somáticas descritas nesse gene, e curioso que 2 são crianças, na verdade. Então, tipo, uma proporção consideravelmente alta. Mas até onde eu sei, só tem um artigo que estudou isso. E sobre a questão da cobertura, eu não vou lembrar agora o número, mas realmente eu li na literatura, a cobertura que é usada em estudos semelhantes para a extração de DNA tumoral é exatamente o que é coberto pelo pessoal do Centro de Estudos de Genoma Humano. Caio, parabéns pela apresentação. Te perguntar, sempre existiu muita dúvida sobre a representatividade da amostra tumoral que você coleta no tecido fresco depois da cirurgia, não guiado, por exemplo, por imunistoquímica positiva para a CTH. Qual que é o cuidado que você vai ter com isso? Você acha que simplesmente selecionar a amostra tumoral baseado na macroscopia vai te dar segurança para você saber realmente que você está trabalhando com um material representativo de DNA e RNA de adenomas produtores de ACTH? Ou qual que é a sua estratégia para isso? Então, doutor, essa é uma coisa que, na verdade, eu cheguei a discutir com o Dr. Marcelo Bronstein no início, quando estava me inscrevendo na pós-graduação. Mas, basicamente, a ideia era, se for possível, a gente conseguir fazer, que assim, para o tumor a fresco, acaba ficando meio difícil, porque a gente tem que guardar, como toda a extração de RNA tem que ser guardada a fresco e fica um pouquinho difícil, principalmente porque são tumores pequenos, né, da doença de Cushing. Então, isso realmente é um pouco difícil a gente fazer, mas, teoricamente, poderia ser feito por microdissecção, né? Existe uma pessoa do departamento de anatomia patológica que faz isso. Mas, de qualquer jeito, a gente está contando, por enquanto, com o anatomo patológico da peça cirúrgica, né? Tipo, assumir que isso Não, a dúvida é você saber se o que você coletou macroscopicamente corresponde ao que foi analisado pelo patologista. Então, por exemplo, hoje, fazendo uma comparação com o hiperaldo, que a gente trabalha com, que tem lesões muito pequenas, hoje todo estudo molecular de hiperaldo é necessariamente baseado em material coletado na imunistoquímica e guiado na parafina, guiado pela imunistoquímica positiva para a aldosterona sintase. Você não trabalha mais com tecido fresco com hiperaldo. Então, não sei, eu acho que é uma questão para, não sei como que estou por fora meio da literatura para Cushing. Então, eu acho que isso é uma questão importante. Outra coisa é, qual que é o N que você pensa em fazer exoma da casuística inteira e qual que é a proporção que você tem na literatura, baseado até nos dados que tem do serviço, de casos positivos e negativos para a mutação do USP8? Qual que é o teu objetivo de casuística total? Tá. Então, assim, em termos de casuística, a gente tem agora 29 amostras no Lean 42. A maioria dos estudos, eles tentaram avaliar coisas parecidas, tiveram uma casuística entre 35 e 55 casos. Então, acho que é uma coisa que talvez a gente consiga atingir. Quer dizer, parece pouco, mas sei lá, uma doença rara, então acho que pode ser um número importante esse. Em termos de do grupo controle, que seria de hipófise normal, a gente espera usar 5 amostras, né, que também é o que foi usado na literatura. Em termos de proporção de positividade para a USP8, o estudo que foi coordenado pela doutora Cândida, se eu não me engano, foi uma positividade mais próximo de 30% a 40% de USP8. Isso bate meio que com a média da literatura, apesar de que parece que talvez tenha alguma
variação aí de proporção entre nos outros genes, talvez em relação à composição étnica da população, né, principalmente para BRAF e talvez para o USP48. Então, não sei muito bem o que esperar em relação a isso na nossa população. Só queria fazer uma observação. Eu acho que vale a pena destacar positivamente o fato de ter feito a busca de unir Unifesp, Brigadeiro, para justamente dentro dessa... Acho que é algo que merece um destaque positivo. Assim, como dentro do projeto rara, sim, a gente precisa de ajuda. Acho que complementando a dúvida do Madison, né, que sempre é a nossa dificuldade para, muitas vezes, esses casos são microadenomas, a maior parte, né, então é a representatividade do material importante. Mais antigamente, e eu fiz na minha tese isso, mas eu também fiz a imunistoquímica, a pesquisa do expressão gênica do TPIT. Hoje em dia pode ser feito TPIT, tem que ser TPIT positivo, né? E pode ser também PIT1 negativo na questão da amostra, análise genética do material. Isso já refina essa questão da qualidade e representatividade do tumor. Então, isso é uma coisa que a gente comentou no começo do estudo, até não lembro se a gente colocou como critério de inclusão, sine qua non, né? E aproveitando que estou com o microfone, parabenizar o Caio pela apresentação e pelo entusiasmo e proatividade, né, que são características que eu acho que o pós-graduando tem que ter, e ele representa isso. Bem, então, alguém tem alguma observação? Senão a gente pode encerrar e desejar feliz Dia da Pátria para a próxima quinta, né? Porque quinta-feira que vem não teremos atividade. Isso, a principal coisa foi, na verdade, em relação